Os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia se reuniram hoje no encontro de mais alto nível desde o começo da guerra. Mas a reunião, mediada pela Turquia, terminou sem nenhum acordo para um cessar-fogo. O ministro do Exterior ucraniano disse que ouviu do colega russo que a ofensiva não vai acabar enquanto a Ucrânia não se render. A guerra entrou hoje na terceira semana, com novos relatos de ataques a hospitais, cidades sitiadas e bombardeios contra civis. Vamos ao vivo saber dos últimos detalhes sobre o que está acontecendo por lá com o Rodrigo Carvalho, que está perto da fronteira com a Ucrânia. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo. Fala, Tralli, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. A preocupação mais imediata era com a retirada de civis, de cidades que estão sendo bombardeadas pelas forças da Rússia. Mas nessa reunião entre os ministros do exterior da Rússia e da Ucrânia não foi acertado nada sobre isso. Mas a vice-primeira-ministra da Ucrânia disse que 7 corredores humanitários foram criados para que civis possam fugir. Informação importante também, agora há pouco o governo ucraniano informou que 44 ônibus conseguiram retirar mais ou menos 2.000 pessoas da cidade de Izium, que fica no leste do país. Uma boa notícia. A gente está acompanhando também a tentativa, uma saída de moradores de Irpin, um subúrbio de Kiev. Uma situação difícil demais, muitos idosos estão saindo de lá, tentando sair, algumas pessoas feridas, uma realidade muito dura. Enquanto isso, o prefeito de Chernihiv, no norte da Ucrânia, disse hoje que a cidade está cercada, uma cidade de 300 mil habitantes. A gente tem acompanhado já há alguns dias, centros urbanos maiores cercados pelas forças russas. E o prefeito de Chernihiv falou também que bombardeios estão destruindo a infraestrutura da cidade. O prefeito da capital, Kiev, falou que metade da população fugiu de lá conforme as tropas russas vão se aproximando. Vitaly Klitschko, como a gente vem falando aqui, é ex-campeão de boxe, além de prefeito, e ele mesmo pegou em armas para defender a cidade. Ele falou que Kiev se transformou numa fortaleza. Cada rua, cada prédio, cada ponto de controle foi fortificado. Por enquanto, os ucranianos estão tendo que mostrar muita garra para aguentar essa invasão russa, 15 dias já de conflito na Ucrânia. Porque no campo diplomático, como a gente tem acompanhado, não há sinais de avanço. Já há algum tempo, quantas vezes a gente já não falou aqui de rodadas de negociação, que nada sai sobre um cessar-fogo, e a Cecília Malan preparou uma reportagem sobre esse campo diplomático, como que as coisas não têm avançado. Nossa operação militar especial vai continuar, disse Sergei Lavrov. Como a Ucrânia vai terminar a guerra se o país invasor não tem esse mesmo desejo? Perguntou Dmytro Kuleba. Esse encontro entre os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia era aguardado, mas as expectativas eram limitadas. Depois de 90 minutos de conversa na cidade turca de Antalya, cada um deu uma entrevista coletiva. Escolheram não falar ao mundo lado a lado. Os estilos não poderiam ser mais diferentes. Kuleba, 40 anos, sem gravata, falou em inglês. Nascido na cidade de Sumy, no leste da Ucrânia, entrou para o serviço diplomático em 2003. Lavrov, muito mais experiente, já era ministro do exterior da Rússia um ano depois e se tornou uma das figuras mais marcantes do governo de Vladimir Putin. Depois da invasão à Ucrânia, 15 dias atrás, foi ele próprio alvo de sanções econômicas. A União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos congelaram seus ativos financeiros no exterior. Vamos vencer as sanções impostas contra a Rússia e nunca mais depender do Ocidente, afirmou com o tom agressivo que já virou sua marca registrada. Perguntado se existe a possibilidade de uma guerra nuclear, Lavrov respondeu: "Não quero acreditar nessa possibilidade." Kuleba disse que não foi fácil ouvir o ministro russo. Ele praticamente disse que a agressão vai continuar até que a Ucrânia aceite todas as demandas da Rússia. Mas nós não vamos nos entregar, nos render. O ministro ucraniano também disse que o maior problema hoje é a devastação de Mariupol, no sudeste do país. A cidade está cercada pelos russos há mais de uma semana e os civis não conseguem fugir porque os corredores humanitários anunciados pela Rússia não foram respeitados.
Segundo o vice-prefeito, pelo menos 1.170 civis morreram em Mariupol desde o início da guerra. São tantos mortos que as autoridades locais começaram a enterrar os corpos em covas coletivas. 47 só ontem. A porta-voz da Cruz Vermelha Internacional, Crystal Wells, falou comigo sobre a situação na cidade, que é estratégica para o exército russo. É um cenário apocalíptico, ela diz. Não tem água, aquecimento ou energia elétrica. As pessoas estão desesperadas, precisam urgente de ajuda e de segurança para sair, seja por um corredor humanitário ou não. Ela lembra que civis são protegidos pelo direito humanitário internacional. Eles têm o direito de escapar de zonas de conflito com ou sem uma rota específica para isso. Mas não é o que está acontecendo. Hoje de manhã, a retirada de civis da cidade foi suspensa mais uma vez devido a intensos bombardeios. Ontem, o presidente ucraniano acusou a Rússia de cometer crimes de guerra ao bombardear um hospital infantil. Segundo o vice-prefeito de Mariupol, 3 pessoas morreram, grávidas estão entre os feridos e 300 leitos destinados a pacientes com Covid foram destruídos, além de um centro de coleta de sangue. Moscou afirma que tinha avisado que o prédio era um alvo militar porque, segundo os russos, só abrigava tropas ucranianas. Esse não é um caso isolado. O prefeito de Jitomir, perto da capital Kiev, diz que bombas caíram em 2 hospitais na noite de ontem. Um era uma unidade pediátrica. Em 15 dias de guerra, a OMS registrou 19 ataques a unidades de saúde na Ucrânia. Os russos mudaram suas táticas militares, alertou um assessor do presidente ucraniano. Estão adotando estratégias de guerra urbana como fizeram na Síria, cercar e aterrorizar cidades para aumentar o sofrimento e o terror psicológico da população civil. É como se estivessem nos perguntando: tem certeza que querem mais disso?